Hoje tem vídeo? Tem! E é sobre temperamento? É! Então vamos lá! Olá, queridos e queridas, bem-vindos de volta a este canal! Nós chegamos aos 2.000 inscritos e aí eu já lancei um outro desafio para os 3.000 inscritos. Me ajude aí, colabore, comenta, compartilha. Ainda que agora nós estamos nessa coisa de temperamento, os vídeos de temperamentos têm sido muito visualizados e vocês têm me pedido muitas coisas. Eu tô muito feliz com isso, então vamos seguir falando de temperamentos aí. E eu tenho aí um novo... Acho que eu vou dar uma aumentada no meu conhecimento sobre temperamento, porque eu vou participar de um curso de temperamento avançado e eu vou dividir tudo com vocês. Então, se vocês se interessam por esses assuntos, comenta, compartilha seus vídeos com gente que gosta disso, com quem não conhece também, para passar a conhecer e aí sermos cada vez mais libertos por conta do autoconhecimento. O último vídeo foi uma ministração que eu fiz. O nome do vídeo é O que Queres que Jesus Te Faça, que é o nome da ministração que eu fiz. Porém, o tema principal aí, central desse vídeo, é o ganho indireto. Sim. E eu, enquanto estava estudando sobre ganho indireto, eu mesma escrevi, né, o que eu defino como ganho indireto. É quando você tem a minha cola aqui, como sempre. É quando você não quer sair da situação que você está para continuar recebendo os benefícios que essa situação te traz. E aí, quem assistiu o último vídeo vai entender o que eu tô falando. Quem não assistiu, assiste lá, porque tem muita explicação sobre ganho direto. E eu percebi que seria necessário fazer um vídeo sobre o ganho direto de cada temperamento. O que cada temperamento faz que obtém o ganho direto. Lembrando uma coisa muito importante aqui, muito importante, né? Tipo manchete. Quando o temperamento está no ganho direto, é o temperamento que ainda não está tratado. Eu já falei aqui com vocês em outros vídeos sobre temperamento tratado, temperamento em tratamento e temperamento não tratado. Então, é o não tratado, em tratamento e tratado, certo? Certo. Então, o ganho indireto, como vocês vão perceber que é algo que não é bom, né? São coisas que a pessoa faz para obter um ganho direto, é uma espécie de... quando o indivíduo está na dor do temperamento dele, sabe? Então, quando você faz alguma coisa para obter ganho direto, normalmente você não está com o seu temperamento tratado, você não está em equilíbrio, você não está usando os melhores recursos, certo? Então, eu vou falar sobre cada temperamento. Se eu perceber que o vídeo tá muito longo, eu vou parar o vídeo e eu vou continuar em outro vídeo, faço uma parte 2, certo? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o ganho indireto do sanguíneo. O que o sanguíneo faz quando ele não é um sanguíneo tratado? O que ele faz para obter ganhos indiretos? À medida que eu vou falando algumas coisas que eu citei aqui, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou falar também. Então pode ser que o vídeo fique longo, porque eu pretendo dar bastante detalhes sobre o ganho indireto de cada temperamento. E se vocês tiverem dúvida, se eu não falei sobre alguma coisa, vocês coloquem aqui embaixo que eu respondo. A única vez que eu não respondo comentário é quando eu não consigo encontrar o comentário no vídeo. Já aconteceu de eu receber um e-mail com a pergunta da pessoa pelo vídeo e eu clicar lá para responder e não conseguir responder. Eu não sei o que acontece, por que o YouTube faz isso, não sei se a pessoa apagou o comentário, eu sei que eu fico triste porque eu gostaria de responder todo mundo e todos que fazem perguntas e eu vou responder e tá lá, eu respondo, certo? Mas insiste aí. Se você fizer uma pergunta e eu não responder, faz de novo, porque de repente eu não tô conseguindo acessar a pergunta, certo? Então vamos lá. Ganho indireto do sanguíneo. O que acontece com o sanguíneo quando ele não é tratado? O sanguíneo ele é muito carente, ele precisa
de gente, ele precisa ser amado, ele precisa se sentir amado, da maneira que ele pensa que é ser amado, tá? Muitas vezes você tá super amando o sanguíneo e ele não percebe, por quê? Porque algumas atitudes que ele espera de você, você não tem tanto, então ele acha que ele não é amado por você. E aí, a carência dele faz ele fazer coisas pra chamar a sua atenção, tipo aqueles bonequinhos de desenho animado. Me ame, me ame, me ame, sabe? Então vamos lá. Como ele não quer se indispor, ele mente. Mas assim, qual que é a mentira do sanguíneo? Nem sempre é uma mentira muito cabeluda. É uma coisa assim, ele ameniza para você a situação porque ele não quer que você não goste dele. Então ele fala... Ele tá sentindo uma coisa, ele pode até se abrir com alguém e falar: ai, eu tô muito chateado, tô muito magoado, porque essa pessoa fez isso, falou isso pra mim, e não sei o quê. E aí ele chega pra você, quando ele chega pra você e expõe o sentimento dele, ele ameniza: olha, eu fiquei muito chateado, porque não sei o quê, entendeu? Mas você surtou? Não. Você chorou? Não, eu só fiquei muito chateado mesmo. Então, esse tipo de coisa... que é uma história contada de uma outra forma. E isso, eu dei um exemplo super simplório, mas pode ser coisa muito importante. E o sanguíneo, no medo de ser rejeitado, ele dá uma amenizada na situação, certo? Ah, eu coloquei aqui, ele faz a carinha do gato de botas. Sabe a carinha do gato de botas, do gatinho de botas, antes dele virar o gato de botas mesmo? Aquele olhinho assim, ó. Né? Ah, edição, põe aí o olhinho do gatinho de botas. Mas quando ele tá no auge, põe o olho do gato de botas mesmo, aquele olhinho assim. Mas a gente não vai falar sobre na hora que ele tá no auge, por enquanto, tá? Outra coisa, o sanguíneo, o ganho indireto do sanguíneo é dar desculpas. Então, é aquele que falta do trabalho e ele mata a avó dele umas 5 vezes no mesmo ano. Então, ele sempre dá uma desculpa. Ele nunca fala, eu acordei atrasado porque eu perdi a hora. E ele nunca é o sincerão da história, entende? Então, ele sempre vai tentar, não, mas é que... Não, eu vou lá. Amanhã eu vou lá. Não, eu vou aí, eu vou fazer eu vou cumprir o que eu prometi. E, geralmente... ele é mais enrolado, porque ele se enrola com outras coisas, porque ele quer salvar todo mundo, tá? Conta histórias tristes. O sanguíneo, geralmente, para ganhar o seu amor, ele conta histórias tristes que aconteceram com ele, para que você se compadeça dele, para que isso aproxime. Mas não é que ele é um larápio. Gente, o larápio, o problema de uma pessoa ser safada é um problema no caráter e não no temperamento. Que fique bem claro isso. O que eu tô falando que cada temperamento faz são as tendências do ganho indireto. Coisas que ele faz para ele obter o que ele mais deseja. Então, o que o sanguíneo mais deseja é a aproximação das pessoas que ele gosta ou que ele quer que goste dele, certo? Que fique bem claro isso, não quero causar constrangimento, confusão e nem que ninguém fale assim, então o sanguíneo é mau caráter, safado, mentiroso. Não, por favor, tá? Ele é folgado sem limites. O sanguíneo no ganho direto é assim. Ai, você pode me dar uma carona? Posso. Ah, mas você vem me buscar na minha casa? Ou então, você pode me dar uma carona? Posso. Bom, então eu te espero na minha casa a tal hora. Mas, gente, uma carona, nem sempre a pessoa pode ir até a casa do sanguíneo buscar ela. Então, o sanguíneo, ele não tem essa coisa assim... Ele nunca acha que ele tá abusando. E geralmente ele tá abusando. Mas sabe por que ele faz isso? Porque ele faria isso pela pessoa. Porque ele faria de um tudo. Ele moveria o mundo pra fazer o favor pra aquela pessoa. Porque ele é aquele que quer fazer favor pra todo mundo. Porque ele quer ser gostado. Geralmente, se ele pede alguma coisa pro melancólico, o melancólico ele tem muita dificuldade em sair da rotina dele pelo outro. Sabe? Então... sanguíneos, cuidado, você pode estar abusando dos seus amigos. Outra coisa que um sanguíneo faz,
Ele se vende. Ele se vende o tempo todo. Ele fica muitas vezes, ele não gosta muito do silêncio. Então, quando ele acha que tá todo mundo muito quieto, ele começa a fazer palhaçada, ele começa a contar história engraçada. Ele começa, e isso daí vira uma coisa assim, vira uma venda. Olha como eu sou legal, olha como eu sou divertido, olha como eu sou simpático, me queira perto, goste de mim, me chame para os seus churrascos, me chame para os seus eventos. Nas suas festas eu serei uma atração muito legal, entendeu? E isso acaba, para quem gosta, para quem sente falta de pessoas desse tipo perto, é maravilhoso. Mas muitas vezes isso acaba assustando e afastando aqueles que não curtem tanto, sabe? Mas tudo que ele faz é no intuito de aproximar as pessoas. Então, esse é o ganho direto dele. Então, quando você vê um sanguíneo falando muito animado, muito legal, muito empolgado, pode ser que ele esteja na dor. Pode ser que ele esteja usando o máximo de recursos possíveis para atrair o seu amor. Entendeu? Sobre outra coisa que eu anotei aqui, sobre meias verdades. Então, já falei isso no começo, não vou insistir, senão vai parecer que eu tô perseguindo, né? Tá? Uma história contada de um jeito para um e de outro jeito para outro. Por quê? Como o sanguíneo é um ótimo vendedor, ele sabe o perfil de cliente dele. Então, vamos pensar assim, sabe? Então, para um melancólico, ele vai contar a história de um jeito. Para um colérico, ele vai contar a história do outro. Para o fleumático, de outro jeito. E para um outro sanguíneo, ele vai contar a história de outro jeito. Não quer dizer para qual que ele vai falar a verdade, só ele sabe. Mas vocês entendem? Ele é vendedor, então ele quer adequar a história à pessoa para obter aquele ganho, que é me ame. Certo? Beleza? Estamos entendidos? Tá. Então agora vamos falar do ganho indireto do melancólico. Uma das características que o melancólico puro, o melancólico raiz tem é parecer tímido. Muitas vezes ele nem é tímido, ele só parece tímido. Só que ele se aproveita dessa timidez muitas vezes para não cumprimentar as pessoas. Para não ter que dar a opinião dele, para não ter que falar, para não ter que se envolver, para não ter que se meter nas coisas. E mais, para que ninguém tire ele do conforto dele. Então, ele não quer se prontificar, muitas vezes. Não quer participar dos assuntos, porque ele vai se comprometer. E o comprometimento para o melancólico é algo muito sério. Mas qualquer tipo de comprometimento. Para ele, é muito comprometimento. Coisa que... vou dar um exemplo. Então, meu marido, sanguiníssimo, pra ele tudo é festa, pra ele, ai, tá tudo, ai, vamos, a gente vai sim, no churrasco, com 58 pessoas na pandemia. Não que ele faça isso porque não está fazendo, porque graças a Deus ele respeita as leis. Mas, se não fosse um sanguíneo tratado, talvez faria. E às vezes, para o melancólico, é um suplício. Não, pelo amor de Deus. A gente vai no churrasco. Ai, meu Deus, por que ele foi aceitar ir no churrasco? Ai, vai ter um monte de gente. Não quero. Não quero. Não, no dia que eu podia estar descansando, dormindo, lendo um livro, assistindo Netflix, ele vai inventar de ir no churrasco. Pelo amor de Deus. Eu não quero. E aí já começa o sofrimento. Desde o dia que ele sabe do evento até o dia do evento. E quando vai chegando mais próximo do evento, o melancólico fica assim... Por que eu fui aceitar esse convite? Por que eu fui falar que eu ia? Por que eu não arrumei outra coisa pra fazer? Por que eu já não falei lá naquele dia que nesse dia eu não podia ir? É um sofrimento, gente. Muitas vezes o sanguíneo não entende. Mas vamos lá. Outro ganho indireto do melancólico. Mão de vaca. Porque o melancólico, muitas vezes, ele tem medo de ser manipulado. Então... sem perceber, tudo que ele retém é uma maneira dele estar seguro e não soltar na mão do outro. Então, às vezes, ele parece mão de vaca, às vezes ele parece muito... Sabe pessoa que fica fazendo conta? Fazendo conta. Não, mas a gente tem que ver qual que é o justo. O sanguíneo não, ele fala assim, tamo em 5, divide por 5. E o melancólico é aquele que fala assim, não, cada um vai pagar o que comeu. Você comeu um
salmão e tomou um suco de maracujá, você vai pagar pelo salmão e suco de maracujá, porque o outro só pediu uma batata frita que é muito mais barata. Então o melancólico é desses. E ele muitas vezes fica parecendo mão de vaca da história. Certo? Mas qual que é o ganho que ele tem? O senso de justiça. Não, o que é justo, se não for justo ele não vai conseguir dormir à noite. Porque para ele tem que ser muito certinho, muito quadradinho, ele é muito metódico. Certo? Procrastinador. Por que que o melancólico procrastina? Porque ele é perfeccionista. Então, tudo que demorar mais, qual que é o ganho dele? Ele vai poder fazer com mais perfeição. Ele vai poder planejar mais. Ele vai poder analisar mais. Ele vai principalmente analisar mais riscos. E muitas vezes, o melancólico, ele é tido como pessimista. Porque ele analisa tanto e ele põe tanto risco no papel que ele acaba sendo tido como pessimista, mas o ganho dele com procrastinar é perfeccionizar. Não sei nem se existe essa palavra, mas eu tô falando aqui. Se você não entendeu, a gente explica, bota aí embaixo. Mas se entendeu, só dá um joinha aí, curte, bota o emoji aí embaixo para animar e assim vai. Outra coisa que o melancólico faz para obter ganho indireto, ele é mal-humorado e ele demonstra o mau humor, e isso faz com que as pessoas não o abordem, não tirem ele da zona de conforto. Então ele já faz aquela cara de não tô com amizade para que ninguém chegue perto, certo? E não tire ele do confortinho, do fofinho dele. Outra coisa que o melancólico tem como ganho indireto, a teimosia. O que ele ganha sendo teimoso? Ele é tão teimoso que ele vence pelo cansaço. Então, é muito difícil você tentar convencer o melancólico de alguma coisa. E algumas pessoas não têm a menor paciência para isso e fazem o quê? Desistem. Aí o melancólico, venci! E nem tive tanto trabalho assim. Entenderam? Agora vamos para o ganho indireto do colérico. Será que eu devo deixar isso para outro vídeo? Eu vou deixar esse para outro vídeo. Outro vídeo não, continuação. Vamos cortar em 2 vídeos. Então vamos fazer agora, em outro vídeo, o ganho do colérico, do fleumático e do supina. Certo? Certo.